Bom dia, meus queridos irmãos, que alegria estarmos mais uma vez juntinhos, já nessa horinha matinal. Glorificado seja Deus, graças a Deus, te damos por mais um dia de vida. Obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor. Mais um despertar da fé. Continuamos com a série Provérbios. Hoje nós vamos ler o capítulo 28 e vamos meditar no versículo 1 do capítulo 28 de Provérbios, a coragem dos justos. Esse é o tema do despertar da fé de hoje. E é bom estar com você aqui. Vamos alimentar o nosso espírito, vamos aprender com a palavra de Deus. Isso é um momento especial para as nossas vidas, para que nós possamos começar o dia fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Oh Deus, muito obrigado. Eu quero te pedir que você vá lá e compartilhe esse vídeo. Compartilha nas suas redes sociais. Coloca lá para que as pessoas possam ter acesso, para ter acesso à palavra de Deus. Esse é o intuito, que as pessoas tenham acesso a essa palavra viva, a palavra de Deus. Palavra que ergue, que salva, palavra que liberta, que cura, que sara. Oh Deus. Vamos lá, olha, se você ainda não se inscreveu, vai lá no canal do YouTube, ativa as notificações para que você possa receber uma notificação quando for lançado mais um Despertar da Fé. Nós estamos aqui de segunda a sexta, todas as manhãs, às 7 horas da manhã, com a mensagem de Deus, um devocional para o nosso coração, alimentando o nosso espírito. E hoje nós vamos continuar assim. Hoje nós vamos para Provérbios, capítulo 28, versículo 1, e o tema do Despertar da Fé, a coragem dos justos. Oh Deus, é o Senhor que desperta em nós a coragem, a ousadia. E quando nós começamos a ver essa questão, essa coragem, essa ousadia que o Senhor desperta em nós, é por conta da justiça de Deus. Porque ele diz que os justos, eles têm coragem, mas essa coragem vem do próprio Deus. É dele que nós recebemos coragem e poder. Nós vivemos em tempos que o medo predomina. Nós vivemos em tempos que a coragem ela não existe, muitas vezes nas situações de adversidade, das situações difíceis. Nós vivemos num tempo de insegurança, a ansiedade diante dos desafios, mas a palavra de Deus diz algo tremendo. Os justos são ousados como o leão. Olha só que palavra poderosa. Os justos são ousados como leão. Não porque confiam em si mesmo, não porque confiam nas suas próprias forças, mas porque sabem que em quem tem crido, porque sabem e confiam no Todo-Poderoso Deus, naquele que tem exercido a fé no Senhor, no Criador dos céus e da terra. Oh Deus! Por isso, nós enfrentamos, nós não nos acovardamos, nós não somos daqueles que retrocedem, não. E o texto de hoje diz assim, escuta bem essa palavra. Que palavra poderosa, irmãos. Veja, os ímpios fogem, embora ninguém os persiga. Os ímpios fogem, mesmo que não esteja ninguém perseguindo. Mas os justos, eles são ousados como o leão. Os justos são ousados, corajosos como o leão. Provérbios 28, versículo 1. Que texto maravilhoso, poderoso. Nós somos ousados como o leão. Nós não tememos. Certa vez um jovem, vamos apreciar essa história. Certa vez um jovem, um pastor de ovelhas, enfrentou um leão. Ele enfrentou um leão que atacava o seu rebanho. Ele não tinha espada, ele não tinha armadura, ele não tinha lança, ele tinha apenas fé e coragem. O nome desse jovem é Davi. Mais tarde, quando enfrentou um gigante chamado Golias, sua confiança não estava na força que tinha, não estava nas suas convicções, mas na sua fé em Deus. Enquanto o exército de Israel se acovardava, se escondia, fugia, Davi foi em frente, dizendo para aquele gigante que todos correram com medo, que afrontou o exército do Deus vivo, Davi olhou para aquele gigante e disse assim para ele:
Tu vens contra mim com espada, tu vens contra mim com lança, tu vens contra mim com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, essa é a ousadia que nós temos, a coragem que nós temos. Nós não vamos fugir, porque nós estamos indo no nome do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do Senhor. Oh, aleluia! Esse texto está lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Esse texto que vai contar a história quando Davi vai em direção a Golias e diz a ele o que realmente está no seu coração, um coração cheio de confiança e fé no Deus Todo-Poderoso. O justo é ousado, porque ele sabe que Deus está com ele. Essa ousadia de Davi era a certeza que Deus estava do seu lado. E quem tem Deus do lado não precisa fugir. Pode avançar com fé, pode enfrentar. Vai dar certo. Olha só, e quando nós olhamos para esse texto, a primeira parte desse texto que acabamos de ler fala sobre o medo dos ímpios. O texto diz assim: os ímpios fogem, embora ninguém os persiga. Isso mostra que o medo nasce de maneira consciente em relação à culpa, muitas vezes, de um coração sem paz, sem confiança, sem certeza, sem convicção. Quem vive longe de Deus está sempre inquieto. Quem vive longe de Deus está sempre inseguro, é atormentado. O medo é o reflexo de quem não confia em Deus. O medo é o reflexo de quem não deposita toda a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Mas quando o Senhor habita no nosso coração, a nossa paz, a paz que Ele coloca em nós, vence o medo e nós somos ousados. O ímpio foge da própria sombra. O justo enfrenta gigantes, porque sabe que não está só, sabe que Deus está com ele, que o Criador está do seu lado. O justo é ousado, essa ousadia do justo. O texto diz: os justos são ousados como o leão. O leão é símbolo de autoridade, firmeza, símbolo de confiança. Ele não é o maior dos animais, mas é o mais destemido. O leão não é o maior dos animais, mas é o mais destemido. Assim deve ser o justo. Assim deve ser todos aqueles que andam na presença de Deus. Todos que têm Deus do lado. É firme em suas convicções. É corajoso diante das lutas. Confiar em Deus é suficiente. Confiar em Deus nos sustenta. Essa ousadia não é arrogância, é uma fé ativa. Essa ousadia que nós temos, assim como Davi, não é arrogância, é uma fé ativa. É saber mesmo que Deus é aquele que abriu o mar vermelho, que fechou a boca dos leões com Daniel, que protegeu Sadraque e Mesaque da fornalha de fogo, que é esse Deus que está conosco. Ou ele continua agindo do mesmo jeito na nossa vida hoje. A coragem do justo vem da convicção de fé. A coragem do justo vem da certeza. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É essa convicção que nos leva além, que não nos deixa recuar, que faz com que nós acreditemos que nós vamos vencer. Oh, glória! Obrigado, Deus, pela tua palavra. Deus é por nós. E quando Deus é por nós, ninguém será contra nós. Então, seja ousado. Você é justo, precisa ter ousadia e coragem. Seja forte e corajoso. Quando Deus fala com Josué, que vai substituir Moisés, Deus diz para ele: seja forte e corajoso. Você não pode retroceder, você não pode desfalecer. Mas o segredo do poder era a palavra de Deus constantemente no seu coração. Era a presença de Deus. Glória a Deus. Hoje Deus te chama para andar com coragem, ousadia. Não fuja dos desafios.
Se há um desafio para você, encare, vá para cima, não recue diante dessa batalha, não paralise. Você é um justo, corajoso como um leão. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos fortalece nessa manhã. Glorificado seja o teu nome. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Dia abençoado. Fica com Deus.